Boa noite. Estamos dando início a mais uma das nossas aulas na terça-feira, através da TV Chico Xavier. Vamos, portanto, nos harmonizar, elevar o nosso pensamento a Jesus, a Deus, nosso Pai, e solicitar da espiritualidade todo o amparo que Ele sempre nos oferece, nos oferta, para toda atividade voltada para o bem, toda atividade da doutrina espírita. Mestre, amigo de todos os instantes, estamos aqui mais uma vez, Senhor, como todas as terças-feiras, procurando estudar a doutrina dos espíritos. Solicitamos todo o amparo e que a espiritualidade possa conduzir os nossos pensamentos, nos transmitindo através de reflexões as orientações necessárias para o nosso estudo. Muita paz, que a gente possa dar início, portanto, ao nosso estudo. Como havíamos falado na última aula sobre a lei de conservação, vamos dar início agora ao estudo da lei de destruição. A lei de destruição é a sequência, né, da lei de conservação. Parece até que é um paradoxo, um conserva e o outro destrói. Mas não é bem desse jeito que a gente entende, mas do modo como Kardec procurou transmitir para nós, primeiro, o questionamento. Segundo, a resposta dos espíritos, não é? Então, evidentemente que, como o tema ele abrange vários setores e a compreensão diversa a respeito da destruição, nós levaremos pelo menos 3 ou 4 aulas para a gente abranger todo o trabalho que Kardec desenvolveu junto à espiritualidade superior. Então, a primeira pergunta na lei de destruição, Kardec indaga os espíritos. É a questão 728. É a lei da natureza a destruição? E a espiritualidade responde: preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Veja que resposta sábia dos espíritos. Na realidade, a lei da natureza, a lei de destruição, como Kardec colocou, na realidade não é destruição na maneira que nós entendemos como aniquilação. Né? Os espíritos, porque o que chamar de destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Bem interessante, não é? Então, a destruição aqui não é no sentido da aniquilação, mas de transformação. Um cientista francês do século XIX, ele afirmava, Lavoisier,
Na natureza, nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. Agora, como é que se efetiva essa transformação? Estou fazendo uma consulta ao trabalho do Espírito Miramês, através de João Nunes Maia. Lá ele, não vou ler todo o questionamento, toda a questão que o Espírito Miramês se refere, mas ele diz o seguinte: o que chamamos de destruição são processos que Deus usa sob a forma de progresso para tudo o que existe. Nada no mundo se faz sem a permissão de Deus. E ele somente permite o que é necessário para o progresso dos seres viventes. Se assim não fora, sendo o Senhor a inteligência suprema, não iria ele permitir que as coisas e os seres fossem destruídos. E aqui, o Miramês, e como os Espíritos responderam a Kardec, ele se refere aos seres. E fica bem claro que ele está se referindo, digamos assim, ao ser do reino hominal inferior, no reino animal inferior, não no reino hominal. Mas vamos adiantar e ler o item A dessa questão, que é o seguinte: o instinto de destruição teria sido dado aos seres vivos por desígnios providenciais. Então, aqui está falando de instinto. A gente já abordou essa questão do instinto na lei de conservação. Na realidade, o instinto no reino animal inferior é uma inteligência, digamos assim, primária. Não é? No reino animal, esse instinto ele tem um componente importante que faz a gente raciocinar no momento em que a gente desencandeia algo que vem em nosso benefício e evitar, por exemplo, a destruição do nosso corpo físico, porque o instinto aí está acompanhado daquilo que os animais inferiores não têm, que é a razão. Então, vamos ler novamente a questão e ler a resposta dos espíritos, não é? O instinto de destruição teria sido dado aos seres vivos por desígnios providenciais. E aí, os espíritos respondem: as criaturas são instrumentos que Deus se serve para chegar aos fins que objetiva. Para se alimentarem, os seres vivos reciprocamente se destroem. Destruição esta que obedece a um duplo fim: manutenção do equilíbrio na reprodução, que poderia tornar-se excessiva, e utilização dos despojos do invólucro exterior que sofre a destruição. Esse vínculo, esse invólucro, é simples acessório e não a parte essencial do ser pensante. A parte essencial é o princípio inteligente, que não se pode destruir e se elabora nas metamorfoses diversas por que passa. Veja que interessante. Nessa questão, nessa resposta, a gente vê mesmo que os espíritos estão se referindo aos seres no reino animal inferior. Né? Ele diz assim: esse invólucro é simples acessório e não a parte essencial do ser pensante. A parte essencial é o princípio inteligente. Ou seja, no reino nominal, o princípio inteligente, que é o espírito com letra menor, espírito com letra minúscula, como se refere Kardec na primeira parte do Livro dos Espíritos, o princípio inteligente é que não se pode destruir. Esse princípio inteligente no reino animal ainda não despertou. Ele vem despertar no reino hominal. Né? Então, a parte essencial é o princípio inteligente que não se pode destruir. E se elabora nas metamorfoses diversas por que passa. O princípio inteligente.
metamorfose. O que é metamorfose? Então, metamorfose, quando falamos em metamorfose, referimos às mudanças que ocorrem na estrutura, na forma do corpo e até mesmo na forma de vida de alguns organismos durante seu desenvolvimento. Né? Por exemplo, você vê a lagarta. A lagarta ela sofre uma transformação. Ela sai do seu casulo e então há uma transformação para passar para a borboleta. Isso é uma metamorfose, não é? Ou seja, não há propriamente uma destruição, não é? Na metamorfose. Quer dizer, um princípio inteligente, ao passar no reino animal inferior, ele vai se elaborando e vai se transformando, vai se transformando nesse sentido da metamorfose até ele atingir um estágio em que ele possa se adentrar no reino hominal e adquirir a inteligência. E aí ele passa a ser um espírito, não é? Como Kardec perguntou, o que são os espíritos com E maiúsculo, né? São os seres inteligentes que vivem no mundo espiritual, né? Então, o princípio espiritual não se destrói. Aqui se fala de destruição dos corpos do animal, não é? Mas adiantando na questão 729, Kardec perguntou se a regeneração dos seres faz necessária a destruição, se a regeneração dos seres faz necessária a destruição, porque os cerca a natureza de meio de preservação e conservação. Olha que interessante, olha. Se a regeneração dos seres faz necessária a destruição, porque os cerca a natureza dos meios de preservação e conservação. E aí a espiritualidade diz, olha, a fim de que a destruição não se efetue antes do tempo. Toda destruição antecipada obsta ao desenvolvimento do princípio inteligente. Por isso foi que Deus fez para que cada ser experimentasse a necessidade de viver e de se reproduzir. Veja que nessa resposta, os espíritos chamam bem a atenção, né? A fim de que a destruição não se dê antes do tempo. Toda destruição antecipada impede ao desenvolvimento do princípio inteligente. Quer dizer, a destruição ela ocorre no corpo orgânico, mas dentro dessa perspectiva de desenvolvimento e no momento oportuno ele se destrói, isso sem que o princípio inteligente seja maculado. Ele se desenvolve e vai em progresso, se desenvolvendo. Então, a destruição, nesse caso, a preservação e preservar e conservar o corpo é fundamental para que o princípio inteligente não seja afetado. E no momento oportuno, o corpo orgânico ele será destruído. Será destruído, vibra, ele se transforma. Ou seja, o nosso corpo físico, o nosso corpo orgânico, ele é constituído de matéria, né? Da matéria simples, de oxigênio, de hidrogênio, de ferro. Esse material todo, ao se decompor, ele volta para o mineral e servirá futuramente para a composição de novos corpos orgânicos, né? Ou então de outros elementos necessários à preservação da natureza. Então, por isso é que Deus fez que cada ser experimentasse a necessidade de viver e de se reproduzir. De viver, ele vai, à medida que nós vamos vivendo, nós vamos desenvolvendo toda uma atividade, né, a fim de que
o nosso corpo não se destrua, né? E se preserve, se conserve. Ou seja, tudo tem seu tempo, né? Você não pode impedir, por exemplo, no nosso caso. Eu agora estou trazendo para o nosso caso do reino nominal. Então, nós recebemos um corpo que Deus nos ofertou, que é um corpo material. Esse corpo material é fundamental para que a gente possa nos desenvolver intelectualmente. Nós evoluímos e moralmente nós nos desenvolvemos. Então, esse corpo vai destruir. Mas enquanto a gente está na vida orgânica, enquanto a gente está vivendo, então a gente tem que ir paulatinamente se desenvolvendo e procurando lutar, né? Usando os instintos, nós procuramos evitar que esse corpo morra, para que a gente possa efetivamente cumprir aquilo que a gente mesmo nos programamos quando estava no mundo espiritual. Ou seja, por isso que tudo tem seu tempo de viver e tempo de morrer. Não é? Lá em Eclesiastes 3, 1, 2, é a seguinte afirmativa: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Se antecipa o momento da transformação, afeta o desenvolvimento natural e macula a conservação. Ou seja, num caso muito simples, eu estou aqui na matéria, né? É claro que os espíritos estão se referindo ao reino animal inferior, mas, de acordo com o que a gente está lendo até agora, dá para a gente fazer uma avaliação daquilo que a gente pode antecipar a morte do nosso corpo físico. Se antecipa o momento da transformação, afeta o desenvolvimento natural e macula a conservação. A gente tem que lutar para que se conservar. E no momento certo, a gente, no momento determinado, a gente parte então para o mundo espiritual. Eu estou fazendo antecipando até o pensamento dos espíritos. Ele está se referindo ao reino animal inferior. Ou seja, quando nós nascemos, trazemos uma cota de princípio vital que nos oportuniza viver por determinado tempo. Nos é dado para uma programação reencarnatória. O que é o princípio vital? O princípio vital é uma cota de energia necessária que faz com que o nosso corpo ele seja desenvolvido. Todos nós temos energia vital. Quando nós renascemos, através da união dos elementos masculino e feminino, ali uma cota de energia vital está presente em nosso corpo. E à medida que nós vamos nos desenvolvendo, essa energia vital ela vai se manter para manter o nosso corpo físico. Ela vai se manter. Agora, a gente tem que fazer, por exemplo, durante o dia, nós trabalhando, a gente perde energia vital. À noite, quando nós dormimos, nós angariamos do espaço energia vital e nós acordamos com nova vontade de trabalho e de atividade. Ou seja, o princípio vital é o fluido vital. O princípio vital, o fluido vital, ele é originado do princípio vital. Não é? Então, o fluido vital nós temos. Muitas vezes a gente está muito para baixo, a gente perde muita energia vital e é preciso, então, que a gente recupere. As religiões, de um modo geral, ele orienta os seus profetantes para... Ele não tem, digamos assim, esse conhecimento e não orienta dentro desses princípios. No entanto, a doutrina espírita tem uma maneira específica de trabalhar para recompor energia vital daquelas pessoas que estão necessitadas. É aquilo que a gente chama de aplicação do passe na casa espírita. Então, o nosso corpo físico está devidamente ajustado para um tempo de vida.
A gente recebe uma cota da energia vital e essa cota é necessária para a gente ter um tempo necessário para a gente desencarnar. Se por acaso a gente antecipa, né, se anteciparmos a vida do corpo, cortamos o ajuste do tempo programado. Né? E isso vai dar problema para a entidade espiritual quando chega no mundo espiritual. Os excessos interferem nesta programação e desvia do que foi devidamente programado. Por essa questão do fluido vital, ele é muito bem trabalhada por Allan Kardec no primeiro livro, no primeiro tomo do Livro dos Espíritos. Futuramente, quando a gente desenvolver estudo dessa área, a gente estuda com mais profundidade. Né? Na questão 630, Kardec perguntou: uma vez que a morte nos faz... Ele agora, quando ele fala, uma vez que a morte nos faz passar a uma vida melhor, e agora ele não está se referindo aos seres do reino animal inferior. Ele está se referindo a gente do reino hominal, não é? Uma vez que a morte nos faz passar a uma vida melhor, nos livra dos males desta, sendo, pois, mais de desejar do que de temer. Porque lhe tem o homem instintivamente tal horror, que ela lhe é sempre motivo de apreensão. Ou seja, por que a gente tem medo da morte? Por mais que a gente tenha conhecimento, não é? É claro que a doutrina espírita nos dá um conhecimento a respeito da vida depois da morte que nos apazigua, que nos traz uma nova conscientização do que é, entre aspas, morrer. Mas, mesmo assim, o nosso instinto de conservação e de preservação, a gente sente um certo receio à perda do corpo físico. Não é? É por isso que os espíritos perguntaram: uma vez que a morte nos faz passar a uma vida melhor, nos livra dos males desta, sendo, pois, mais de desejar do que de temer. Por que o homem, instintivamente, tal horror que ela lhe é sempre motivo de apreensão? E é aquilo que a gente sempre vem estudando, vem desenvolvendo. Né? Os espíritos respondem dentro desta linha de pensamento que a gente está desenvolvendo. A espiritualidade diz: olha, já dissemos que o homem deve prolongar a vida para cumprir sua tarefa. É claro que fazendo uma parêntese, é claro que essa tarefa é uma tarefa que nós escolhemos quando a gente estava no mundo espiritual e nos programamos para vir para cá. Então a gente se programa dentro de uma tarefa. Essa tarefa, ela leva um determinado tempo. Digamos que a minha tarefa termine aos 70 anos. Mas se eu desenvolvo bem essa tarefa, se eu, além de desenvolver a tarefa, eu expando as minhas ações a todo o meio e a todas as criaturas, esse tempo pode ser prorrogado. Eu vejo o trabalho que Chico Xavier desenvolveu. O corpo físico dele foi se deteriorando, mas, no entanto, ele prorrogou. Talvez sua tarefa não fosse para ele chegar até os 90 anos, mas, em função de toda a atividade de bem que ele desenvolveu, ele prorrogou a sua permanência no corpo. Né? Veja o caso de Divaldo Pereira Franco. Veja o trabalho que ele faz lá na sua entidade, na Mansão do Caminho. Veja o trabalho que ele desenvolve em propagar a doutrina espírita no mundo inteiro. Então, a sua tarefa, talvez, quando ele recebeu as primeiras mensagens a respeito da sua atividade, foi para trabalhar na Mansão do Caminho. Então, ele prorrogou, ele ativou todo o desenvolvimento que fez com que ele viesse trazer para a humanidade esse benefício que ele está trazendo. Então, veja que a sua vida no corpo da carne, creio, tenha sido prolongada. Está com 97 anos.
completou esse ano, no próximo ano está com 98 e continua trabalhando e fazendo palestra, viajando, né? Mas continuando, repetindo o que a gente leu, já dissemos que o homem deve procurar prolongar a vida para cumprir a sua tarefa. Tal o motivo por que Deus lhe deu o instinto de conservação. Instinto que o sustenta nas provas. Quer dizer, o instinto de conservação, ele faz com que a gente se sustente nas provas que a gente está desenvolvendo. E desenvolva toda uma ação para que a gente impeça que a destruição do corpo físico ocorra antes do tempo. E continua a espiritualidade. A não ser assim, ele muito frequentemente se entregaria ao desânimo. A voz íntima, que o induz a repelir a morte, lhe diz que ainda pode realizar alguma coisa pelo seu progresso. Quer dizer, na realidade, essa intuição, a intuição vem de dentro dele, é um conhecimento que ele tem. Essa intuição lhe diz que ele ainda tem alguma coisa a desenvolver e que, portanto, ele tem que lutar para conservar esse corpo e impedir que a morte dilacere o corpo físico e ele chegue para o mundo espiritual antes de cumprir com a sua atividade. A ameaça de um perigo, diz os Espíritos, a ameaça de um perigo constitui aviso para que se aproveite da dilação que Deus lhe concede. Mas, ingrato, o homem rende graças mais vezes à sua estrela do que ao seu Criador. Mas as suas estrelas, muitas vezes apela para o que a gente chama de sorte. Sorte não existe. Como não existe o acaso. Né? Tudo acontece de acordo com aquilo que nós nos programamos no mundo espiritual. Né? Jesus afirmou, né? Quer dizer, a gente tem todo um fardo que está sobre nós. Né? Nós, às vezes, imaginamos que chega um momento, a gente, às vezes, entra num processo de melancolia, num processo até, às vezes, nos conduzindo a uma depressão. Né? Mas a gente tem, na intimidade do nosso íntimo, aquele desejo de permanecer lutando para que a gente permaneça na carne. Né? Então, o fardo, né, foi nos colocado, mas foi nos colocado com a nossa permissão, que nós nos programamos para determinada tarefa. Jesus afirmou, o Pai não coloca fardos pesados em ombros fracos. Esta afirmação vem de encontro a uma realidade, porque os fardos foram escolhidos por nós mesmos. Escolhemos dentro dos limites que podemos suportar. Veja como é importante esse estudo que a gente está desenvolvendo. Na questão 731, Kardec perguntou, por que, ao lado dos meios de conservação, colocou a natureza os agentes de destruição? Olha, parecia até que era uma coisa, que uma é contrária à outra, né? Mas a conservação e a destruição andam juntas. É como se fosse uma balança. Uma destrói, a outra conserva. Uma conserva está sujeita à destruição. Né? Então, por que, ao lado dos meios de conservação, colocou a natureza os agentes de destruição? E os Espíritos disseram, é o remédio ao lado do mal. Já dissemos, para manter o equilíbrio e servir de contrapeso. Não é? O corpo se destrói, então nós, como espíritos, nos metamorfoseamos. Vai para o mundo espiritual, lá nós temos as nossas atividades de aprendizagem. No momento certo, nós nos programamos para vir em novo corpo. Então, a conservação do nosso espírito e ele anda, quando a gente reencarna, recebe um novo corpo, mas durante toda a vida orgânica, a conservação e a destruição está presente. Nós temos medo de ser destruído, a gente luta para se conservar. E fica
meio de destruição, meio de conservação. Meio de conservação, meio de destruição. Então, é um peso e contrapeso. Não é? Na 732, Kardec pergunta: será idêntica em todos os mundos a necessidade de destruição? Em todos os mundos. Aí os espíritos disseram: olha, guarda proporção com o estado mais ou menos material dos mundos. Cessa quando o físico e o moral se acham mais depurados. Muito diversas são as condições de existência nos mundos mais ambientados que o vosso. E à medida que nós vamos, que os mundos vão evoluindo, que os mundos evoluem com a evolução dos seres espirituais. Não é? O mundo material, que é o planeta, ele se adequa de acordo com a evolução dos espíritos. Então, à medida que nós vamos nos desenvolvendo moralmente, que nós reencarnamos, e os mundos passam de mundo de expiação e prova para mundo de regeneração, como vai ser o nosso caso. Então, é um mundo em que ele está adequado aos seres que vão viver. Quando o mundo estiver regenerado, quando o bem suplantar o mal, quando não existir mais mal, existir mais bem do que mal, então essa necessidade do corpo físico, ela vai cessando. E os mundos, né, aquelas condições que os mundos mais inferiores apresentavam como necessidade para o nosso corpo mais grosseiro, eles vão, então, tendo a oportunidade de oferecer aos espíritos aquelas condições e elaborar corpos que sejam consentâneos com a vida dos espíritos. Então, na última pergunta da tarde da nossa aula de hoje, é a 733. Tá? Nós vamos cessar por aqui, que nós já estamos a 32 minutos de estudo. Né? Na questão 733, Kardec perguntou: entre os homens da Terra existirá sempre a necessidade da destruição? Entre os homens da Terra, né? Existirá sempre a necessidade da destruição? Aí os espíritos disseram: essa necessidade se enfraquece no homem à medida que o espírito sobrepuja a matéria. Isso que eu acabei de falar. À medida que nós vamos evoluindo moralmente, a gente vai sutilizando o nosso corpo, o nosso corpo espiritual, que é o perispírito, ele vai ficando mais sutil. E a gente vai necessitando de corpos em que essa necessidade grosseira era imperiosa quando o espírito era mais inferior. Não é? Então, essa necessidade se enfraquece no homem à medida que o espírito sobrepuja a matéria. Assim é que, como poder observar, o horror à destruição cresce com o desenvolvimento intelectual e moral. Né? O horror. Assim é que, como poder observar, o horror à destruição cresce com o desenvolvimento intelectual e moral. Ou seja, à medida que nós desenvolvemos intelectual e moralmente, essa ideia de destruição vai se afastando de nós. A gente, digamos assim, entre aspas, tem horror a isso, porque ele porque não é mais necessário a destruição da maneira como é na atualidade. Pois não, amigos, era isso que eram essas considerações que a gente queria falar. E na próxima aula a gente inicia com a questão 734. Muita paz e Jesus nos abençoe, que a gente possa ter uma semana de muita felicidade, muita paz, e que a espiritualidade nos envolva sob a égide de Deus, o nosso Pai, e na orientação do nosso governador. Muita paz, que Jesus nos abençoe.